o sistema financeiro, o sistema bancário privado, os planos anteriores mostravam que era um sistema que dependia muito da inflação. Ele tinha uma alta dependência, as suas receitas da inflação, não obstante ser um sistema bancário extremamente eficiente, considerado a inflação, criativo, com alto uso de tecnologias. E nós criamos aqui no Brasil a moeda indexada. E a moeda indexada, basicamente, era a matéria-prima, era o produto dos bancos, né? Então, os bancos, para tornar essa moeda indexada funcional, eles tinham que ser eficientes no processo vamos dizer, de dar liquidez para essa moeda, etc, etc. Então, nós tínhamos um sistema financeiro que, por um lado, extremamente avançado, mas, por outro lado, dependente, né, dessas receitas inflacionárias, e isso era uma fragilidade. Os bancos coletavam boa parte do chamado imposto inflacionário. É natural que, se acabar a inflação, os bancos têm uma perda de receita financeira. Os mais eficientes sobrevivem, os outros não sobrevivem. Mas muitos aprenderam a lição e se prepararam, os melhores bancos brasileiros. Outros não se prepararam por alguma razão, não quero mencionar nomes aqui, mas nós tivemos que, entre 1995 e 97, intervir, ou liquidar, ou transferir a posse, o quarto, o quinto e o oitavo maior banco privado brasileiro. Nós reduzimos o tamanho dos bancos brasileiros em mais de um terço, o número em mais de um terço. O Banco Central fez, do começo do real até a crise da Ásia, alguma coisa como uma centena de liquidações de instituições financeiras, uma centena de liquidações ou aquisições, casamentos na polícia, fusões e outras variedades de reorganização bancária com o intuito de proteger os depositantes e poupadores do país. Nós, no Banco Central, e não apenas o Banco Central, mas o ministro, o Malan, o presidente, né, acredito eu, tínhamos a absoluta convicção que havia um risco de crise sistêmica, né? Ou seja, se a gente não fizesse nada, isso poderia ser um desastre. Então, eu tenho que dar um jeito que instituições muito grandes, importantes em termos de pagamento, não venham a falir. Nós obrigamos os bancos federais, os bancos oficiais, a constituírem um colchão de liquidez nos meses que antecederam o lançamento do real, exatamente para não termos problemas sérios com eles que teríamos caso não fizéssemos isso. E você tinha os fantasmas latino-americanos de crise bancária, entende? Com México, Argentina, Venezuela, falaram, isso aqui é um desastre. Se tem contrações do PIB de menos 7, menos 10% se tiver uma crise bancária. Não pode ter uma crise bancária. O PROER, ele teve, em grande medida, um caráter preventivo no sentido de evitar uma crise bancária. Me lembro que o PROER eu tive que explicar num auditório no SESI com 5.000 pessoas que o PROER não estava salvando o banco da nora do Fernando Henrique. Tava só, né, o que era o PROER. Né? Então, uma pessoa aqui do centro, que mora em São Paulo, dificilmente entenderia por que nós tínhamos que, entre aspas, socorrer um banco baiano, certo, que está em dificuldade. Se você olhar, é um dos extraordinários sucessos do primeiro mandato do Fernando Henrique, eles têm em parte o segundo também, foi essa capacidade de lidar com um problema bancário após o outro, evitar que todos acontecessem ao mesmo tempo, e de uma maneira não traumática a formação de poupança. Infelizmente, o governo americano não teve coragem, as condições de avançar, né, tanto quanto o PROER. Mas o PROER realmente mudou a feição do sistema bancário brasileiro. O governo já vinha mudando a governança dos bancos e realmente fazendo um trabalho muito bom. Então faltava, eu acho, consolidar isso. Não é que nós fôssemos entrar ali e tivesse tudo abandonado. Não, durante o primeiro mandato, o Banco do Brasil, a Caixa, foram administrados com muito rigor e com uma postura muito, muito profissional.
Quem vê a Caixa e outras entidades, empresas públicas e entidades públicas e tal, funcionando hoje, imagina o que era quando a gente pegou. O balanço da Caixa de 1994, final de 1994, apresentava um prejuízo operacional. Quando eu falo operacional, é que você não entra com o resultado financeiro, porque com inflação muito alta, o resultado financeiro encobre uma série de coisas, né? E que era 2 vezes o patrimônio da Caixa. Ou seja, ela quebraria 2 vezes se fosse uma empresa privada e tal. Filas enormes. A Caixa atende, né, ao PIS, PASEP, FGTS, um dos maiores pagadores do INSS. Na época até estava perdendo esse tipo de pagamento, porque não tinha como atender. Eu estava dizendo, nós fomos o primeiro banco a ter esse agente bancário que foram... Depois disso virou moda, inclusive para os bancos privados, pegaram farmácias, correios. O que era isso? Era o seguinte, era você informatizar, automatizar o atendimento, principalmente através das casas lotéricas. Então, você recuperar uma instituição e recuperar os principais mecanismos de financiamento e tal, isso é uma recordação legal. O Banco do Brasil tem sistemas sofisticados de análise de crédito, muito atomizados, sistemas modernos, quer dizer, e modernos mundialmente, especialmente por causa da grande reestruturação que teve o Banco do Brasil nos primeiros 4 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. O Banco do Brasil tinha investido $2 bilhões em tecnologia. As grandes máquinas, os grandes sistemas, os grandes computadores. O Banco do Brasil é Brasil, é tipo Secretaria do Tesouro. Você tem maquininha em cada canto que tem que conversar com tal, não sei o quê. Eram grandes sistemas, tinha investido 2 bilhões e, no entanto, o cara que era o Gudantas, da parte de tecnologia, tinha lá uma picuinha com a Microsoft e não queria fazer internet, e, portanto, não. Então, no planejamento estratégico, logo que eu entrei no banco, tinha 2 questões que estavam anteontem, o vice-presidente me ligou cumprimentando o aniversário e lembrando, tinha 2 coisas, era ouvir cliente. Fala, para de ser... ouve o que o cliente quer, tem que ouvir cliente. Eram grandes processos de planejamento estratégico do banco e radicalizar a internet. Caixa automático, internet e tal. E, de fato, o Banco do Brasil teve grandes avanços nessa coisa. É uma máquina maravilhosa, foi bem, aliás, foi muito bem nessa crise também, aumentou o empréstimo. A fiscalização do Banco Central realmente avançou muito. Hoje a gente tem que ter uma fiscalização muito eficiente. E, quer dizer, isso mostra um pouco a saúde financeira dos bancos brasileiros. Não foi na minha época, mas teve o sistema de pagamentos que foi feito no segundo governo Fernando Henrique. Aí já com uma situação, você já tinha ajustado o sistema financeiro para a nova realidade de inflação mais baixa, e aí você introduziu o sistema brasileiro de pagamentos, que é uma coisa que no mundo hoje é referência também. Aliás, hoje, vendo aí os Estados Unidos, a gente vê a confusão que seria se a gente não tivesse trabalhado direito nesse assunto. As clearings, que são aquelas entidades que garantem a existência dos títulos, tal, que lá fora a gente ouve o que está acontecendo, é uma barbaridade para aqui, né? Aqui nós temos. Então, tudo isso foi construído ao longo do tempo, isso tudo tem história, né? E o resultado está sendo muito bom para o país. Profissionalmente, eu me orgulho muito de ter participado dessa construção institucional numa área que eu reputo fundamental em termos da estabilidade do país, em termos do crescimento econômico do país. Quer dizer, nenhum país pode crescer sem um sistema financeiro sólido. O sistema financeiro lubrifica a máquina, né, uma economia de mercado, uma economia capitalista, é fundamental a criação de crédito. Então, e o sistema financeiro precisa estar íntegro para criar crédito de uma maneira saudável. Então, eu acho que a reestruturação que nós fizemos no sistema bancário brasileiro e as mudanças que algumas iniciamos no Banco Central, como na própria política monetária, com o cupom, né? Tudo isso
de fato, profissionalmente, é um privilégio ter participado, né?